O Flamengo jogou melhor no primeiro tempo, estava próximo da vitória, perdeu muito gol. Achei que o primeiro tempo do Flamengo foi, assim, espetacular mais uma vez. Um jogo não só de muita imposição, mas de um nível técnico muito alto. Inclusive, no primeiro tempo, quando o Flamengo amassou o Cruzeiro, porque não é só o amasso ou quem foi amassado. Como o time joga, como você combate o Flamengo quando o Flamengo acerta o jogo. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Ressurge as possibilidades de o Palmeiras vencer o Campeonato Brasileiro. Vambora, nação, vídeo novo no canal, o irmão é nítido. O Flamengo no primeiro tempo joga igual o Real Madrid. Se tiver o Arrascaeta e o Pedro descansado e jogando bem. E já passou da hora do BAP parar de se preocupar com o Vasco e contratar, trazer reforços, principalmente um novo centroavante e também achar um reserva pro Arrascaeta. Enfim, vídeo completo pra você. Dá o teu like, seja bem-vindo, hein? Partiu! A derrota do Flamengo hoje passa muito pelo que o time não fez no primeiro tempo em termos de gols. Porque a superioridade que o Flamengo teve e o espaço que o Flamengo conseguiu criar na defesa do Cruzeiro, o conforto que os jogadores do Flamengo tinham para trabalhar a bola no campo de ataque na primeira parte, as chances que teve, o Pedro pede um gol, né, muito claro assim, podia ter aberto o placar antes, o Flamengo pecou ao não fazer uma vantagem maior no primeiro tempo, porque ela certamente, ou muito provavelmente, teria levado o Flamengo à vitória, né? Assim como foi no Maracanã, né? Também no jogo de quarta-feira. É verdade. O Flamengo fez um excelente primeiro tempo, criou possibilidades para fazer um 2-0, um 3-0 e acabou não fazendo, né? Esse lance do Pedro, né? Que até para mim ele tinha que ter virado o pé pro Arrascaeta. Eram 3 contra 2. Mas ele tava de frente, né, Ramon? Pô, mas o Arrascaeta tava sozinho. Se ele já tinha visto o Arrasca ali. Se ele vira o pé, era gol. Acabou perdendo o gol, enfim. Se fizesse do segundo tempo, você tá falando. Do primeiro tempo. Do primeiro, quando dois zagueiros dão um carrinho. Pra mim, ele tinha que ter virado o pé. Porque todo mundo fechou no Pedro, o Arrasca estava sozinho. Enfim, mas eu acho que assim, eu acho que sim, no primeiro tempo o Flamengo poderia ter tido a possibilidade de aumentar o placar pelo que produziu, e produziu bastante coisa em volume. Se nós pegarmos os números, no primeiro tempo foram foram 6 finalizações do Flamengo. Sendo uma no gol, que foi o gol do Pedro. Mas o volume que o Flamengo conseguia envolver o Cruzeiro criava a possibilidade, quando não acontecia alguma falta para parar a jogada da equipe do Cruzeiro, ter a possibilidade de chegar à frente. Quando chegava, não conseguia concluir a gol. Eram alguns chutes bloqueados ou outros com algumas decisões equivocadas. Nível muito alto de futebol, acho que se a gente olhar para a individualidade, aí, quase todo mundo ali, né, muito próximo do seu 100%, Pulgar muito bem, e hoje a Arrascaeta e o Paquetá juntos novamente, o Pedro que marca, o passe enfim. Do Arrascaeta, primeiro tempo absoluto do Flamengo, mas aí depois, um segundo tempo, que o Cruzeiro consegue tirar a bola da equipe rubro-negra e aí consegue pressionar. É claro que o 2-1 é uma infelicidade, porque a bola desvia no Léo Ortiz e entra, mas o Cruzeiro já estava buscando essa virada já há um tempo. A gente teve uma grande chance para o Flamengo fazer o 2-1 depois do Cruzeiro empatar, e aí dessa vez o Pedro, que acho que fazia até um bom jogo, embora já tivesse perdido o gol no primeiro tempo, acho que fazia um ótimo jogo, mas acabou desperdiçando, né? E aí o futebol nesse tipo de jogo se resolve nesses detalhes também, porque foi mais um jogaço, né? E eu acho que isso é importante destacar. Concordo. Nós estamos falando de 3 confrontos de altíssimo nível. São semelhanças positivas, né, gente? Positivas. Inclusive, até o gol que o Flamengo leva, né? O gol do empate, do 1-1. Inclusive, até o Samuel Lino também fica passando ali também saudade também. Nada estranho acontecer no futebol. Essas coisas estranhas às vezes acontecem nos pontos corridos, elas são mais raras. O Cruzeiro vai terminar o campeonato em terceiro lugar e Flamengo ou Palmeiras, um deles será o campeão. Pelo futebol que tem apresentado nas últimas rodadas, isso não é uma amostra definitiva, porque no futebol brasileiro muito raramente um time consegue ter meses seguidos jogando em alto nível. O Flamengo vai ganhar o campeonato. É assim, é a tendência, mesmo perdendo hoje, porque o Flamengo tem jogado um futebol consideravelmente superior ao Palmeiras, e o Cruzeiro também tem, o que não significa que o Palmeiras do Abel não vai se recuperar e não vai encontrar um jogo melhor. Porque o Palmeiras tem jogadores, alguns atletas vão chegar em algum momento técnico melhor, alguns jogadores estão machucados, devem se recuperar. Então a gente não sabe o que vai acontecer. A única certeza para mim é que essas 3 equipes serão as mais bem classificadas. Acho difícil o Fluminense ficar à frente do Cruzeiro. Já fazendo uma comparação, o Cruzeiro está pagando pelo começo de campeonato ruim e só por isso ele não está numa briga direta pelo título, mesmo que não vencesse contra essas outras 2 equipes. Sobre o jogo de hoje, eu não tenho tanto a acrescentar em relação ao que os colegas disseram. Eu achei que o primeiro tempo do Flamengo foi assim espetacular mais uma vez. Um jogo não só de muita imposição, mas de um nível técnico muito alto. Eu já tinha achado, falei aqui no Linha, que na derrota do Cruzeiro
pro Flamengo. Inclusive, no primeiro tempo, quando o Flamengo amassou o Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha jogado muito bem, porque não é só o amasso ou quem foi amassado, é como o time joga, como você combate o Flamengo quando o Flamengo acerta o jogo. Ele vai amassar praticamente qualquer equipe, a não ser que o treinador ache uma fórmula para anular o Arrascaeta, para segurar o Samuel Lino, para que a bola não chegue no Pedro, e isso é difícil, é muito difícil. Achei a virada do Cruzeiro justa, porque não tem interferência da arbitragem, o Cruzeiro cresce no segundo tempo, tem um pouco de sorte, acho que o Flamengo teve chance também de fazer o seu resultado, e para mim a briga do Campeonato Brasileiro continua aberta. Eu acho que a diferença, a principal diferença do Flamengo, para mim, no jogo de hoje, foi não ter uma marcação tão forte, tão eficiente no campo de ataque. Quando o Pedro, o Arrascaeta e o Samuel Lino jogam, irmão, é completamente outro Flamengo. Mas, infelizmente, não é que o time do Flamengo seja ruim, não. É que o treinador não tá conseguindo achar uma outra maneira do Flamengo jogar sem o Arrascaeta jogar. Aí complica, pô. Mesmo no momento em que o Flamengo era melhor em campo, mesmo ao longo da primeira etapa, basicamente toda, o Cruzeiro conseguia progredir, conseguia trocar passes dentro do campo do Flamengo. A diferença é que quando o Flamengo fazia isso, fazia com muita precisão, né? A mobilidade dos 4 jogadores de ataque ali chamou muita atenção. A maneira como o Pedro se oferecia muitas vezes para receber de costas no pivô e gerar espaço para que os demais jogadores de meio ataque atacassem a profundidade ou criassem uma tabela. Os laterais chegando também, Varela chegando muito pelo lado direito no primeiro tempo. Arrascaeta, Samuel Lino, as combinações saindo com muita naturalidade. O Cruzeiro até em alguns momentos tentou a mesma coisa que fez no Maracanã no segundo tempo, subir pressão de forma individual, né? Sem sobra na defesa, e pagou muito caro por isso em várias jogadas. Tomou muito contra-ataque. Tanto o Fabrício Bruno quanto o João Marcelo receberam cartão amarelo no primeiro tempo, freando jogadas desse tipo, né? Que foram vencidos ali num duelo individual e que o jogador do Flamengo sairia na cara do gol. Então acho que o ponto negativo do Flamengo no jogo hoje, para mim, é o trabalho sem bola. O Flamengo não conseguiu fazer a mesma pressão que fez no Maracanã com eficiência ainda no primeiro tempo, quando era superior, e na segunda etapa mais ainda. Aí vai entrar um montão de coisa, né? O Flamengo, um time de milhões, o Flamengo não tem um centroavante à altura, ou, né, na verdade, o Flamengo não tem um centroavante, tá tendo que improvisar Bruno Henrique e até Carrascal, cara. Carrascal hoje jogou de centroavante ali na posição do Pedro. Pra mim isso é um absurdo. Acho que já passou da hora do BAP, principalmente também do José Boto, de trazer um substituto pro Pedro. E outra, não só pro Pedro, a gente sabe que o Arrascaeta é uma incógnita, é difícil achar um jogador com a qualidade dele, mas tem que tentar, irmão. Essa é a verdade. Essa é a minha opinião, eu quero saber de você, e tá na hora do Flamengo ir no mercado, buscar reforços. Dá o teu like aí, não esquece de seguir a gente, comenta aqui embaixo a tua opinião, seja bem-vindo, hein? Fui!